Olá, quem chegou agora? Oi, Felipe. Vou sim. O professor Felipe está entrando aí pra gente. Oi, Flavinha, agora eu vi que era tu, não tinha visto quem era antes. Aqui, peraí um Ô, pouquinho. Felipe, tá pro lado errado aí. Tá. Agora sim. Coisa de principiante. Aham. Estamos debutando nas lives do Insta. Pois é. Tá dando pra ver o Muito vídeo bem. direito aí? Oi? Eu só tô ajeitando a posição da câmera. Acho que deu, né? Muito Ok. bem. Tudo bom? Tudo certo contigo? Tudo certo. Depois, Tudo. depois de tempestades, Oi? depois da noite de tempestades, Sim, depois da loucurada que foi ontem, vamos né? conseguir fazer. Ó, a Lise é da redatoria. Oi, Lise, que está nos ajudando aí. A Flá é a Flavinha. Legal, muito bem. Vamos ver. Nos dar uns minutinhos para a gente poder. Ah, Lise, valeu aí o apoio. O pessoal está entrando. Ó, o Jorge, nosso aluno. Oi, Jorge. A Cíntia também está nos assistindo. A Cíntia é irmã do Bruno. Felipe. Oi, Ah, tudo bem. Cíntia. Eu e o professor Felipe estamos debutando aqui no Insta. Ó, a Maia. Oi, Maia. Ó, o Jorge. Ai, ai, legal. A gente está vendo as pessoas conhecidas aí. Muito bem, 5 horas, a galera é pontual. Bom, vamos começando, porque daí o pessoal vai entrando, né? Vamos começando. Isso aí. Então, bom, gente, sejam bem-vindos. Eu sou a Monique Calegari, coordenadora do curso de psicologia da Fato, e a gente está iniciando o nosso segundo ciclo de palestras aqui do curso de psicologia. Oi, Bruno! A Simone que aparece ali é o Bruno. Oi, Bruno. O Bruno é nosso diretor. Tá? A gente está super feliz de poder estar aqui hoje falando para vocês. O objetivo dessa live é a gente poder mostrar um pouco assim de quais são as possibilidades da psicologia. Tá? Hoje a gente vai ter o professor Luiz Felipe Duarte aqui falando sobre interpretação dos sonhos, mas nós vamos ter outros eventos. Vocês, quando se inscreveram, já viram que a gente teria outros eventos. Então, esse é o primeiro. O professor Felipe está abrindo aí o nosso ciclo de palestras, né? E o objetivo é exatamente mostrar quais são as possibilidades que o curso de psicologia oferece para quem faz essa faculdade, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar o professor Felipe, então. O professor Luiz Felipe Bastos Duarte. Ele é psicólogo formado pela PUC, trabalha como psicólogo clínico, trabalha também com intervenções em grupos, né? É mestre em comunicação com ênfase em semiótica, especialista em psicologia analítica pela Escola Jungiana de Porto Alegre. Bom, Felipe, se faltou alguma coisa, agora eu deixo contigo e tu termina de te apresentar aí. Fico aqui só Bom, no suporte para ti. Vai então, lá, Felipe. boa tarde a todos, né? É um prazer ter recebido esse convite para falar de uma coisa que eu estudo há bastante tempo, gosto bastante, que é a questão da interpretação dos sonhos. Queria complementar dizendo que eu estou ligado então à Escola Junguiana de Porto Alegre, que foi fundada pela doutora psiquiatra Miriam Gomes de Freitas, que fez a sua formação em Zurique, né? Foi pioneira, foi uma das pioneiras
da divulgação do pensamento do Jung aqui em Porto Alegre, a partir da década de 80, e muito da minha formação eu devo, então, a essa escola de Porto Alegre e ao contato com a doutora Miriam Freitas, tá? Bom, então, esse tema é um tema que sempre me interessou, né? Eu acho que todo mundo deve se lembrar de sonhos da infância, pesadelos, sonhos fortes, todo mundo passa por isso. E, aliás, os sonhos sempre foram considerados, desde a da antiguidade, um campo de saber fundamental para nortear as sociedades, as pessoas, né, os governos. E em todas as culturas existe sempre esse interesse, essa preocupação em compreender os sonhos. Existem relatos de sonhos na Bíblia, em nas diversas religiões existe sempre a ideia de que os grandes sonhos são contados para o grande grupo, quando algum membro de uma tribo primitiva, por exemplo, tem um grande sonho, ele se senta em volta da roda com todos os membros da comunidade e conta esse grande sonho, porque o grande sonho já se tinha essa ideia de que ele era importante para toda a tribo e, portanto, ele deveria ser contado e discutido, né? Ao longo de mais de 1000 anos, por exemplo, na Grécia Antiga, houve todo um sistema de cura baseado na análise dos sonhos, né, que eram os tempos de Asclépio, né, onde as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade física ou psíquica iam até esse templo. Era o deus Asclépio que era cultuado e tinha ali os religiosos que cultuavam esse deus, que submetiam as pessoas a diversos procedimentos, davam banhos, colocavam eles como se fosse uma tumba assim abaixo da terra, que curiosamente se chamava cliné, depois deu origem ao termo clínica, né? E essa pessoa ficava ali até que ela tivesse um sonho, que então os sábios, né, os religiosos desse templo iam interpretar e iam dar um prognóstico de qual seria o tratamento, né? Estou dando exemplos para vocês de como em todas as culturas sempre a atenção aos sonhos fez parte da sabedoria de diversas culturas. Ao longo de todo o desenvolvimento do pensamento científico moderno, os sonhos foram abandonados como um misticismo sem sentido, né? E foi se perdendo um pouco essa ideia de que os sonhos teriam algum significado, algum sentido para quem sonha ou para a coletividade de algum sujeito que sonha. Foi abandonado como uma velharia do passado, um misticismo. E no nascimento da psicanálise, aí o Freud, com seu livro mais conhecido, considerado o livro mais genial, né, da obra do Freud, A Interpretação dos Sonhos, publicado em 1900, traz à tona de novo e coloca no campo da investigação científica a pesquisa dos sonhos como um elemento fundamental para compreender o adoecimento psíquico, para compreender o sujeito que sofre de algum adoecimento mental, né? Então, meu objetivo hoje com vocês não é falar sobre a interpretação dos sonhos em todas as linhas da psicologia, mas eu quero pegar, né, os que eu considero os fundadores e os que têm contribuições ainda relevantes, e considero não só
porque são os fundadores, mas porque são realmente os mais geniais, mais brilhantes, mais criativos. Quero trabalhar com a perspectiva de sonho do Jung e do Freud, mostrar essas diferenças, né? E tentar discutir com vocês, entender por que que, de novo, a psicologia parece que meio que abandonou esse, esse campo aí de investigação que foi sempre tão importante ao longo da história e que foi retomado no início da psicanálise. Agora parece que está começando a existir, né, de novo um interesse pelos sonhos. Tem um autor aí que está fazendo bastante sucesso, que é o Siddhartha Ribeiro, que trouxe toda essa tradição aí dos sonhos e fazendo a conexão com a neurologia e mostrando como as pesquisas neurológicas estão comprovando que várias coisas afirmadas, tanto pelo Freud como Jung, estavam corretas. Então, como é que aparece a questão do sonho, né? Para compreender um pouco a forma como o Freud compreende o inconsciente, os sonhos, acho que é fundamental a gente compreender a própria noção de inconsciente dele, né? Lembrando, então, que o Freud começa os seus estudos se debruçando sobre um tipo de paciente que existia, que eram os pacientes histéricos, muito comuns na época que o Freud estava lá se formando como médico, que eram pacientes que tinham doenças orgânicas ou doenças físicas, não, tinham sintomas físicos que não tinham nenhuma causa orgânica. E eram pacientes que eram super incompreendidos, que as pessoas não conseguiam saber a causa desses sintomas físicos. Alguns acabavam considerando como uma cena, né? Era uma doença que acometia mais especialmente mulheres, né? Mas também acometia homens, mas era mais frequente em mulheres, e se considerava que era uma encenação, né? E o Freud então se interessou por esses pacientes. Já tinham outros pesquisadores que estudavam, como o Pierre Janet e o Charcot, que já estudavam a histeria, e esses autores anteriores a Freud já tinham percebido que a histeria eles conseguiram através da hipnose, né, que era um método que era utilizado, né, na época, hipnotizando pacientes, tanto eliminar sintomas histéricos através de uma ordem mental, quanto criar novos sintomas a partir dessa ordem mental que era dada para o paciente. Portanto, eles chegaram à conclusão que o sintoma histérico era da natureza de alguma ordem mental ali que o sujeito não tinha consciência, mas que estava afetando, né, estava gerando esses sintomas. E os estudos iniciais do Freud e do Breuer, né, são justamente sobre esse tipo de paciente. E, resumindo, para entrar logo no tema da nossa live, que é a interpretação dos sonhos, quais são as conclusões que eles chegam? Que os sintomas histéricos, na verdade, eles eram causados. A primeira formulação teórica sobre a histeria é que os sintomas histéricos eram causados por algum trauma sexual que o sujeito viveu, por algum adulto próximo, e essa vivência cria uma carga emocional tão grande que o sujeito não consegue manter isso na sua consciência, ele afasta da sua consciência, mas como essa emoção é muito forte, ela persiste e ela acaba encontrando, então, um caminho físico como forma de expressão. Então, o sintoma histérico seria a expressão corporal, a expressão física de um conflito que o sujeito não quis, não consegue lidar. Como ele não consegue lidar, não consegue
integrar no seu psiquismo esse trauma ou essa emoção, encontra um caminho através do corpo para se manifestar. Só que quando ele aparece no corpo, ele aparece de uma outra forma, ele aparece distorcido, né? Depois o Freud Felipe, abandonou. Oi. posso te interromper, já te interrompendo? Ips, eu tô com um Pode. bocão aqui. Peraí. Ups, O peraí, que é deixa eu essa voltar pro boca normal. maluca aí? Essa boca Não aí é de sei, sonho. entrou um bocão aqui. Agora sim, tô normal. Não sei, entrou um bocão aqui. Por um momento eu Mas achei que eu assim, estava sonhando, né, tia? achou que era um reflexo. É a Não, elaboração onírica. comentar, até para não ficar aquela coisa assim só, né, a gente ir conversando um pouco. Tu estava falando, eu me lembrei muito do filme, a Maia tá rindo da gente, ó. Maia, a gente é debutante aqui nas lives. Me lembrei muito do filme, aquele famosíssimo, né, do Freud, que é o Muito Além da Alma, né? Sim. Que retrata muito bem todo esse processo que tu comentasse agora. Então, assim, se as pessoas tiverem interesse, eu acho que é um filme que vale a pena assistir, né? Porque é um filme que realmente mostra muito bem essa questão da histeria, como é que eles trataram essas questões, né? E mostra toda essa trajetória do Freud, inclusive, na busca da interpretação dos sonhos, né? Mas só Aham. queria era colaborar contigo aí para quebrar um Legal, pouco o gelo. legal. Bom, aí o Freud depois se dá conta que nem todos os pacientes haviam tido um trauma real, né? E que eles poderiam ter fantasiado que sofreram um trauma. Ele abandona essa teoria inicial, que é a teoria do trauma, e parte então para a teoria da fantasia. O sujeito fantasiou que viveu, que sofreu uma sedução de um adulto, e isso é um desejo, é uma fantasia que é incompatível com a estrutura moral do sujeito, ele afasta isso da consciência, só que esse desejo ou essa fantasia persiste, encontra um caminho através do corpo e gera o sintoma histérico. Tá? Essa mesma. Então, na verdade, o sintoma histérico, e aí entra. É que é um assunto muito complexo, né? Então, eu vou tentando, na verdade, por trás dessa. Depois, o Freud vai postular que existiriam três instâncias no nosso psiquismo, né? O id, que seria a sede dos instintos, basicamente do instinto sexual. Basicamente, não, exclusivo, prioritariamente do instinto sexual, né? O id é a fonte dos desejos. O superego, que é a toda a instância moral, responsável pelas regras, pelas leis da cultura, da moral, e o ego. O id só sabe desejar e o superego é o detentor das leis, das regras, da moral, das normas. Então, na verdade, o psiquismo ele é o palco onde essas duas forças estão constantemente em luta. Um lado que deseja, que não tem freios e não respeita nenhuma moral, e o outro lado que tem essas regras que são necessárias para a gente conviver socialmente. O ego, segundo Freud, é um servo que serve a dois senhores. O que acontece, na verdade, no sintoma histérico? Acontece, segundo Freud, uma formação de compromisso. O desejo ele se exprime, mas ele não vai ser expresso da maneira como ele realmente é. Ele vai ser expresso modificado como um sintoma físico. Então o id cede um pouquinho, o superego cede um pouco nessa luta de forças, e o que sobra disso é o sintoma. Freud vai aplicar esse mesmo modelo de explicação à, à compreensão que ele tem sobre o processo de construção dos sonhos. Né? No processo de
de construção do sonho, de acontecimento do sonho, essas duas forças estariam também em contato, estariam em conflito. Um lado nosso que deseja e um lado que é responsável pelas normas, pelas regras e que não permite que esse desejo seja representado como ele é. Então, daí o Freud chega então à máxima de que o sonho é uma realização de desejo. Todo sonho seria uma realização de desejo, que teria por função não só realizar o desejo de uma forma fantástica, mas inclusive ele chega ao ponto de que o sonho teria essa realização de desejo, a função do sonho seria proteger o sono, né? Para não despertar o sujeito, porque o sono teria um papel fisiológico importante. Mas essa realização de desejo, como existe essa ação desse censor, dessa censura perpetrada pelo superego, o desejo não pode aparecer como é. Então, portanto, o sonho não é simplesmente uma realização de desejo, mas é uma realização disfarçada de um desejo inconsciente. Então, existe todo um processo de elaboração. O que eu me lembro do sonho é o conteúdo manifesto do sonho. É aquilo que eu me lembro. Mas isso não corresponde ao sentido ao sentido verdadeiro do sonho. E esse conteúdo manifesto é uma fachada. Ele na verdade, ele é uma deformação do verdadeiro desejo que não pode ser revelado. Então, como existe uma ação da censura sobre o desejo real do sujeito, existe esse processo que o Freud chamou de elaboração onírica, que é um processo através do qual o conteúdo mais profundo do sonho, que é o conteúdo latente, é transformado através de alguns mecanismos naquilo que eu me lembro do sonho, que é o conteúdo manifesto. Eu vou citar os dois principais mecanismos para ser um pouco mais sucinto, porque o nosso tempo está correndo. Parece que só pode durar 1 hora, né, pelo que eu li. E os dois mecanismos são condensação e deslocamento. Condensação, várias imagens são sobrepostas numa mesma imagem, e essas várias imagens podem representar um sentido do conteúdo latente ou o inverso, ou uma imagem pode representar vários sentidos do conteúdo latente. E deslocamento, que é o seguinte, ele diz que o que é essencial para o sujeito aparece como não tão importante, e o que não é tão importante aparece como essencial. Existe um descolamento entre a imagem e a sua raiz emocional. Então, o que é menos importante aparece como uma coisa super importante no sonho, e o que é super importante aparece como um detalhe. Tudo isso para modificar o sentido do conteúdo latente, para que ele possa possa ultrapassar a censura e possa ser representado, mesmo de uma forma distorcida, para o sujeito. Então, o trabalho do terapeuta, do psicanalista, seria através de um método da associação livre, que foi um método que o Freud criou, que é pedir para que a pessoa fale sem pensar, sem freios, sobre cada imagem do sonho para se chegar ao sentido, ao conteúdo manifesto. Normalmente, esse conteúdo está relacionado com um conflito central, segundo o Freud, em todos os seres humanos, e que organiza a subjetividade de todos nós, que seria o conflito edípico. Todo filho homem deseja a mãe e quer matar o pai, toda filha mulher deseja o pai e quer matar a mãe. Freud se baseia na tragédia grega de Édipo Rei para
ilustrar esse conflito que, segundo ele, é universal, aconteceria dos 3 aos 5 anos de idade, todos nós, mas que nós ocultamos da nossa consciência porque ele é incompatível com a nossa estrutura moral. Então, o conteúdo mais profundo, claro que tem variações disso, mas ele tem a ver com esses desejos relativos à conflitiva edípica. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa para falar do Freud. Alguém tem alguma pergunta? Então, esse mesmo método de associação livre, Freud já tinha, desenvolvido na própria, mesmo antes de falar da interpretação dos sonhos como uma técnica da psicoterapia, né, de pedir para que o sujeito falasse livremente sobre qualquer coisa sem ter freios, né? Depois, esse método da associação livre, ele vai aplicar também a análise dos sonhos. Bom, passando então, tentando assim mostrar um pouco a diferença da forma de abordagem da interpretação dos sonhos do Freud e do Jung. Bom, deixa eu só dar um exemplo para vocês como toda a questão o conteúdo do inconsciente para o Freud está relacionado, via de regra, à questão edípica e também, de forma geral, a questão da sexualidade. A maior parte dos símbolos, dos signos que aparecem no sonho, Freud vai relacionar as questões sexuais, aos órgãos sexuais. Eu trouxe um exemplo para vocês verem. No tocante às peças, isso é uma citação literal do Freud, tá? No tocante às peças do vestuário, um chapéu feminino pode a miúde ser interpretado com certeza como um órgão genital, e além disso como de um homem. O mesmo se aplica a um sobretudo ou casaco. Nos sonhos produzidos por homens, a gravata aparece a miúde como símbolo do pênis. É altamente provável que todos os aparelhos e máquinas complicadas que aparecem nos sonhos representem os órgãos genitais, em geral os masculinos. Tampouco há qualquer dúvida de que todas as armas e instrumentos são usados como símbolos do órgão masculino, por exemplo, arados, martelos, rifles, revólveres, punhais, sabres, etc. Da mesma forma, muitas paisagens nos sonhos, especialmente qualquer uma que tenha pontes ou colinas cobertas de vegetação, podem ser reconhecidas como descrições dos órgãos genitais. Então, como para o Freud a fonte do psiquismo é a questão do estímulo sexual, como a conflitiva, como a sexualidade é o grande motor, é a origem da nossa energia psíquica, e o conflito central que estrutura a subjetividade de todos os seres humanos tem a ver com a questão do conflito edípico, ele vai compreender, ele vai remeter todos esses signos que aparecem no conteúdo manifesto do sonho a esse conteúdo que ele, pelas conclusões dele, considera que estrutura o inconsciente. Bom, aí o Jung, Carl Gustav Jung, que era considerado pelo Freud o príncipe herdeiro da psicanálise, né, considerado o aluno mais brilhante dele, mas o Jung diz que comenta que desde o início ele não aceitava a predominância da questão sexual na teoria do Freud, mas ele considerava que talvez fosse porque ele ainda não tinha experiência, porque ele era bem mais jovem do que Freud, e ele no início não, quer dizer, ele várias vezes, inclusive apontou isso para o Jung, para o Freud, o Freud também dizia que é porque ele não tinha experiência ainda, mas ao longo do desenvolvimento do trabalho dele, ele foi ficando cada vez mais convicto e diferenciando um pouco a concepção dele de inconsciente. Em 1912, ele publica um livro que significou a ruptura dele do Freud, que se chama Símbolos da Transformação,
Então, 12 anos depois, né, da publicação do Interpretação dos Sonhos, onde ele diz algumas coisas importantes. Primeiro, ele diz, ele cria uma concepção completamente diferente do inconsciente, porque, na verdade, voltando um pouco ao Freud, a concepção, o inconsciente para Freud é formado a partir da repressão, então, desses desejos, que são incompatíveis com a consciência. Por um lado, o inconsciente é formado do id, dessa força borbulhante, essa pulsão de desejos, de instintos, e por outro lado ele é formado pela repressão desses desejos que são incompatíveis. E a concepção que o Jung vai apresentar nesse livro, Símbolos da Transformação, é uma concepção completamente diferente do inconsciente. Porque para o Freud o inconsciente se forma a partir, portanto, da repressão, né? E o Jung diz ao contrário, o Jung vai dizer ao contrário, que o inconsciente já existe desde sempre, a própria consciência surgiria do inconsciente. Né? Ele vai dizer nesse livro também que, primeiro, que o complexo de Édipo não é universal. Né? Se o Édipo, que é um dos mitos gregos, representa uma das situações típicas da humanidade, todos os outros mitos, né, do panteão grego, né, todos os outros deuses, todos os outros mitos, não representariam também situações típicas do humano? Por que nós vamos concentrar apenas num núcleo de significado, que o Freud concentrou no mito de Édipo, o único conteúdo do nosso psiquismo? O Jung discorda disso, e ele diz também que a libido não é sexual. A sexualidade é uma das formas de manifestação da libido. É uma das qualidades da libido, mas não é a única. Né? A libido pode assumir outras formas. Ele considera a libido energia psíquica, um conceito análogo à noção de energia na física, que pode assumir diversas formas. A sexualidade é uma das formas, claro que super importante, mas é uma das formas de manifestação da energia psíquica. E aí toda a compreensão dele, não só do inconsciente, como dos sonhos, vai ser completamente diferente. Né? No início até ele concordava com essa noção de conteúdo latente, conteúdo manifesto, depois ele vai abandonar isso, ele vai dizer que o sonho diz o que quer dizer da melhor forma como consegue dizer. Né? O sonho não, o inconsciente, essa questão de ludibriar, de deformar, de distorcer, é muito mais uma coisa da consciência humana do que o inconsciente. Ele considera o sonho uma manifestação da natureza, como uma planta que cresce, como uma chuva que cai, que diz o que quer dizer da melhor forma como consegue dizer. Né? O fato da gente considerar os sonhos como algo absurdo, confuso, segundo Jung, não se deve ao fato de o sonho se manifestar, do sonho ter no seu processo de construção todas aquelas deformações em função da censura, como a condensação ou deslocamento. Nós não compreendemos o sentido do sonho porque ele se manifesta num tipo de linguagem que nós desaprendemos as regras de leitura. Ele fala nesse livro também que existe duas formas de pensamento. O pensamento dirigido, que é esse pensamento lógico, racional, que é uma conquista, é um pensamento linguístico, racional, que é o pensamento da consciência, que é uma conquista tardia da humanidade. E um outro tipo de pensamento que entra em cena cada vez que tu dá um cochilo ou tu está andando num ônibus, tu te encosta na janela do ônibus, dorme um pouquinho, logo a gente se dá conta que as imagens que começam um circuito de imagens, né, uma sucessão de imagens que o sujeito não controla. Porque ele chama isso de pensamento fantasia,
que é um tipo de pensamento através de analogias, de metáforas, e ele usa uma noção do Nietzsche de que o sonho seria uma forma filogenética anterior de pensamento da humanidade. Nós pensamos nos sonhos como os primitivos sempre pensaram, como os mitos se expressam, como as crianças falam. Então, na verdade, esse tipo de pensamento ele continua existente em nós. Simplesmente quando nós estamos despertos, nós funcionamos com outro programa, vamos dizer assim, que é um programa mais racional. Mas esse outro tipo de pensamento, inclusive, está paralelamente sempre acontecendo. E ele tem uma outra lógica, uma lógica analógica, uma lógica através de imagens, de metáforas, e nós, como a consciência técnica do homem se afastou muito das suas origens históricas, e a gente não entende mais, a gente acha que é um absurdo. Mas se tu começa a te dedicar e tu começa a prestar atenção nos sonhos, tu vai ver algumas regularidades, e é aí que ele propõe, então, toda uma metodologia de interpretação que é a que eu pretendo passar agora para vocês. Então, Felipe, oi, segundo Jung, vale a pena fazer assim anotações sobre os sonhos, é fundamental, anotar, registrar isso, porque tem muitas metodologias que se utilizam disso, né? com Tipo, certeza. senta quando tu acorda, a primeira coisa, senta e registra tudo que tu lembra dos teus sonhos, não faz crítica, só anota e vai anotando tudo que te vem à mente, porque 15 minutos depois a gente não lembra mais, né? Exatamente, inclusive já é conhecido dos pacientes junguianos, todo mundo ter seu caderninho de sonho, né, de levar os sonhos da semana para discutir com o terapeuta, isso aí. Eu acho que o Jung talvez tenha sido quem mais se dedicou a essa questão dos sonhos, né, entre outras coisas, talvez até mais do que a psicanálise atualmente, né, mais ortodoxa, né. Eu acho que o Jung levou muito adiante isso, né? Só que então aí ele concebe o sonho sem essa noção de elaboração onírica ou de distorção do sentido, né? Ele diz, por exemplo, que essa junção de imagens que o Freud chama de condensação, que ele considera que seria com o objetivo de ludibriar a censura, de ludibriar a consciência para que o real sentido não apareça e agradar a censura, ele diz que é o caráter polissêmico do próprio inconsciente. O inconsciente, quando junta imagens, ele não quer confundir, ele quer enriquecer ainda mais a sua expressão, dando várias facetas de uma mesma coisa. E é porque o sonho se manifesta, então, nesse tipo de linguagem. É como se fosse uma linguagem antiga que nós não sabemos falar. Porque, apesar de ser a nossa, da onde nós viemos, né? A gente desaprendeu, a gente esqueceu isso. Né? Então, ele considera que o sonho deve ser tomado pelo que ele é. O sonho, para o Jung, é um símbolo, é a melhor expressão possível para alguma coisa que se desconhece. Né? Tanto que a palavra símbolo significa simbolon, do grego, que é jogar junto, né? Consciência e inconsciente estão jogados junto numa imagem estética. E para o Jung, os sonhos têm a função essencial dos sonhos, a essencial não, uma das mais importantes, seria a função compensatória. Ele vai dizer que o inconsciente tem uma função compensatória em relação à consciência. Ele traz à tona a consciência do sujeito todos aqueles fatores que seriam imprescindíveis para que ele se reequilibrasse. Essa noção de função compensatória ele traz da própria biologia, que é a ideia de um processo homeostático. Então, sempre que existe
um processo de desequilíbrio no nosso corpo, o nosso próprio corpo cria estratégias compensatórias para trazer de novo o corpo para um estado de equilíbrio. Então, se tu tem uma febre, é uma tentativa do organismo de corrigir alguma infecção, alguma coisa e recolocar o organismo em equilíbrio. O inconsciente também é uma parte, é um órgão do nosso corpo. E a função dele é, para o Jung, segundo Jung, é compensar, porque, segundo Jung, a consciência ela é muito unilateral, voltada para esse pensamento dirigido, aí, irracional, e ela corre o risco, por ser unilateral, porque a única forma da gente ter conquistado a consciência foi, segundo o que o Jung diz nesse livro, ela ter se concentrado num ponto. E nisso ela tem grande risco de se tornar unilateral. E aí, inclusive, de se desenraizar. Né? E aí tu vai precisar dessa função compensatória do inconsciente para recolocar o sujeito conectado novamente com as suas próprias raízes. Então, essa questão da função compensatória é importante. Ele vai dizer também que o sonho só pode ser compreendido dentro de um contexto, não tem essa história de manual de sonhos, não. O mesmo sonho para dois sujeitos diferentes pode ter sentidos completamente diferentes. Ele até dá um exemplo, por exemplo, que um sonho que um sujeito salta de cavalo num val, por exemplo, ele dá um exemplo que aconteceu realmente. Um sonhador jovem pode significar que ele precisa ter coragem para dar um salto, ter esse ímpeto, e num sujeito mais velho pode significar qual é o termo que eu quero usar? Uma audácia, uma desmedida para a sua idade, uma falta de consciência das suas limitações. Eu não sei se é exatamente assim o exemplo, mas é só para demonstrar que a mesma imagem para sujeitos com contextos diferentes de vida pode significar coisas totalmente diferentes. Portanto, eu só posso compreender o sentido do sonho se eu compreender, se eu souber muito bem qual é a história desse sujeito, qual é o contexto de vida desse sujeito. A outra coisa que ele diz é que eu só posso compreender os sonhos tomando a série de sonhos. Se eu analisar uma série de sonhos, eu vou ver que o mesmo elemento que aparece num sonho vai aparecer com aspectos diferentes na série. E aí eu vou compreendendo muito melhor dentro da própria, na relação entre os sonhos, qual o sentido das imagens que estão sendo trabalhadas. Então ele fala do contexto, ele fala da série, ele fala que a maior parte dos sonhos exibe a estrutura da tragédia clássica. Tu tem um momento que tem a apresentação do problema, um momento inicial. Tu tem agora não sei se eu vou me lembrar das 4 etapas. Tu tem o desenvolvimento desse problema que foi apresentado, e tu tem, são 4 etapas, eu estou me esquecendo de uma, tá? Mas tem a 4ª etapa, que é a solução final, que é o resultado desse problema que foi apresentado no sonho, que se chama Lise. Tem uma pergunta ali, eu posso falar sobre sonhos da pandemia, depois eu vou falar. Eu pensei, porque eu sabia que essa pergunta ia aparecer. Eu já anotei aqui já depois tá para anotando, te tá. perguntar. Eu tenho tempo ainda para continuar? São 17h42. Tá. Então, eu estava falando da estrutura, que a maior parte dos sonhos tem a estrutura da tragédia. Outra coisa, ele faz uma distinção da interpretação do sonho no nível do sujeito e a interpretação do sonho no nível do objeto. O que ele diz, né? Ele diz o seguinte: a imagem que a gente faz das pessoas
só em parte corresponde ao que as pessoas são. Eu estou te olhando aqui, digamos que eu não te conhecesse, Monique, eu posso, ela tem o cabelo assim, ela tem óculos, ela se veste de uma determinada maneira, eu vou formar uma imagem de ti que eu posso crer piamente que corresponde à realidade, mas pode não ter nada a ver, ou pode ser muito distante da tua realidade. E mesmo quando a gente conhece mais as pessoas, a gente forma uma imagem dos outros que nem sempre é objetiva. Portanto, as figuras conhecidas que aparecem nos nossos sonhos, a gente tem a tendência em achar que elas se referem aos objetos, mas a maior parte das vezes elas representam dinâmicas inconscientes nossas que nós projetamos nos outros. Porque para o Jung, tudo aquilo que é inconsciente em nós aparece projetado no mundo externo. Então, eu juro que aquela pessoa que eu tenho implicância é objetivamente porque ela é assim, mas normalmente, quando alguma coisa nos incomoda muito, é porque tem uma projeção forte aí e aquela pessoa representa algum aspecto meu que eu não quero integrar, não quero aceitar que faça parte da minha personalidade. Por isso é que é fundamental fazer a interpretação no nível do sujeito. O que seria a interpretação no nível do sujeito? Todas as figuras do sonho são consideradas aspectos subjetivos do sonhador. E aí o Jung vai dizer uma frase que já ficou clássica, que é: no sonho, o sonhador é o ator, é o texto, é o ponto, é o cenário e é o diretor, ou seja, ele é tudo. Né? Então, todas as figuras do sonho representam aspectos subjetivos da minha personalidade que eu não quero reconhecer e eu acabo enxergando como aspectos do outro. Portanto, essa interpretação no nível do sujeito, ela recompõe ao sujeito as projeções dele, as imagens que ele projetou, né? Então é super salutar, e aí isso é extremamente saudável porque o sujeito vai ter uma visão mais objetiva do mundo. Na verdade, a maior parte das pessoas estabelece, segundo Jung, uma relação totalmente imaginária com o mundo. Ela acha que está se relacionando com as coisas em si, mas está se relacionando com as suas projeções. E, por isso, o caráter terapêutico da interpretação no nível do sujeito, porque eu vou devolver para o sujeito aqueles aspectos dele mesmo, que como eram incompatíveis com uma determinada imagem que ele fez de si, porque ninguém quer enxergar que tem lados ruins, né? Todo mundo quer ser bonzinho, todo mundo quer ser perfeito. Então, como todo mundo quer preservar uma imagem narcísica de si, uma imagem de perfeição, a gente vai jogando para o mundo, para os outros, aquilo que não combina com essa imagem que a gente criou. E aí a interpretação no nível do sujeito vai recolher essas projeções que eu joguei no mundo e vai ter um efeito salutar, porque vai tornar a relação do sujeito com o mundo mais objetiva. E a interpretação no nível do objeto, as figuras do sonho referem-se aos objetos concretos, né? Mas, via de regra, como todos nós somos muito projetivos, o Jung diz que a gente tem que dar preferência à interpretação no nível do sujeito. Falei da função compensatória, e aí ele também diz que que a maior parte dos símbolos nos sonhos eles têm um caráter individual, né? Tu tem que perguntar para o sujeito, e aí ele diz que a técnica não é associação livre, como Freud acreditava. Porque a associação livre tu vai chegar a qualquer lugar, porque não para, eu posso te botar esse livro e dizer o que tu associa livremente com isso, tu vai chegar a um complexo inconsciente do sujeito, mas o que o Jung diz, não me interessa qualquer complexo inconsciente, interessa especificamente as dinâmicas inconscientes que estão sendo trabalhadas naquele sonho. Portanto, as associações têm que ser específicas com a imagem. O Jung diz que o terapeuta tem que conter
essa associação e voltar sempre para o texto do sonho. Então não é uma associação livre. Então se tu sonhou com um cavalo, que cavalo é esse? Esse campo te lembra qual campo? Essa porta te lembra uma... E quando a gente começa a perguntar, o sujeito vai realmente se lembrando de coisas específicas que tem a ver com a vida dele e que vão dar o contexto, vão dar o sentido mais específico sobre o qual tu vai poder compreender aquela produção, aquele sonho, aquela produção simbólica que está ali na tua frente. Só que o que o Jung diz é que determinados sonhos trazem figuras que o sujeito não tem associação nenhuma, porque são sonhos que tocam temas que não são mais pessoais, são temas que são coletivos, que dizem respeito à humanidade como um todo, que aí entra toda a questão do inconsciente coletivo para o Jung. Hoje não vai dar para falar disso, né, porque é muita coisa, mas esses símbolos, resumindo, o inconsciente coletivo é um inconsciente que seria comum a todos os seres humanos, que, portanto, alguns símbolos poderiam ser interpretados nesse sentido mais cultural, que a cultura deu a esse símbolo, e não a partir de uma leitura individual. Eu queria ler um sonho bem rapidinho, que o Jung considerou que foi o sonho. Então, voltando especificamente, o sonho é uma autorrepresentação psíquica do sujeito, do momento que o sujeito está vivendo. Não tem a ver só com a sexualidade para Jung. Pode dizer respeito a qualquer tema da tua vida. Né? E o Jung acabou descobrindo que a análise dos sonhos demonstrava que existia um processo nessa sucessão de símbolos que apareciam nos sonhos que direcionavam para uma meta que ele chamou processo de individuação, que é a realização mais plena daquilo que o sujeito é de único, tá? E que, portanto, o inconsciente não poderia ser concebido só como algo que se forma a partir da repressão daquilo que eu não aceito, mas ele tem esse caráter de um órgão mesmo, de equilíbrio, de conexão com algo mais profundo do sujeito e que teria essa capacidade de, de ser um fio condutor do sujeito em direção a si próprio. E ele teve um sonho numa viagem que ele fez para os Estados Unidos com Freud, que ele considerou e que acabou sendo a inspiração para ele criar a imagem do que seria a psique para ele. Eis o sonho. Estava numa casa desconhecida de 2 andares, era minha casa. Estava no segundo andar, onde havia uma espécie de sala de estar, com belos móveis de estilo rococó. As paredes eram ornadas de quadros valiosos. Surpreso de que essa casa fosse minha, pensava, pô, nada mal. De repente lembrei-me de que ainda não sabia qual era o aspecto do andar inferior. Desci a escada e cheguei ao andar térreo. Ali tudo era mais antigo. Essa parte da casa datava do século XV ou XVI. A instalação era medieval e o ladrilho vermelho. Tudo estava mergulhado na penumbra. Eu passeava pelos quadros dizendo, quero explorar a casa inteira. Cheguei diante de uma porta pesada e a abri. Deparei com uma escada de pedra que conduzia à adega. Descendo-a, cheguei a uma sala muito antiga cujo teto era em abóboda. Examinando as paredes, descobri que entre as pedras comuns de que eram feitas, havia camadas de tijolos e pedaços de tijolo de argamassa. Reconheci que essas paredes datavam da época romana. Tá, e aí ele vai descendo, daí ele encontra mais, para resumir o sonho, mais uma porta ali no chão, com uma argola que ele abre, ele desce e vai parar numa caverna primitiva, uma caverna primitiva com 2 crânios e umas vasilhas de barro. E ele ficou chocado com esses sonhos, né?
E o Freud que estava viajando com ele, que na época estava com uma paranoia de que o Jung era filho dele, como todo filho quer matar o pai, o Jung queria que ele morresse, tanto que ele desmaia em algumas situações em função disso. Começou a perguntar para ele, quem tu quer ver morto, quem tu quer ver morto? Ele viu as duas caveiras ali, e aí o Jung disse, minha mulher é minha cunhada, mas ele entendeu naquele momento que o Freud, que não tinha como ele compreender o sonho da maneira como o Freud queria, né? E ele viu nesse sonho uma autorrepresentação do psiquismo humano, que tem todas essas camadas, desde uma coisa mais pessoal, que seriam esses andares, esses primeiros andares, e todas essas camadas históricas, como estágios sucessivos de consciência que vão sendo acumulados no nosso psiquismo. O que o Jung diz é que, assim como o nosso corpo nasce com as marcas da evolução histórica, o nosso espírito, o nosso psiquismo também teria. Nós não nascemos uma tábula rasa, nós nascemos com um cérebro extremamente diferenciado. E aí teria todas as estruturas desse inconsciente mais profundo, que seriam os arquétipos. Bom, enfim, aí abre para milhões de coisas que eu não vou Aí a gente entrar entraria aqui. em outras questões. Vamos parar aqui para ver as perguntas, né? Isso. Não, eu acho que era bom comentar a questão dos sonhos e a pandemia, né? Que foi o que a pessoa ali te perguntou, que eu não sei quem era a pessoa que te perguntou. Pois Mas, é, enfim, como é que você está vendo a questão dos sonhos e a pandemia? Porque eu acho que as pessoas hoje estão com bastante dificuldade, inclusive para dormir. Quando eu dormem, não tem acho sonhos muito agradáveis, né? uma das coisas que foi estudada, né, que o Freud estudou e que o próprio Jung estudou, é os sonhos de soldados que participaram da guerra. E ele viu que situações traumáticas tendem a ser repetidas nos sonhos no intuito de despotencializar as emoções. E eu acho que a pandemia é uma situação como essa, uma situação extremamente apavorante, né, traumática para todo mundo, e acho que a gente sonha muito com isso para aprender a se proteger, para tentar elaborar uma coisa que é muito pesada. Eu acho que ela entraria nessa categoria de sonhos traumáticos. Eu acho que a pandemia é uma coisa traumática para todos nós. Está todo mundo meio apavorado com isso. Se tu não vai ficar doente, se os teus familiares não vão ficar doentes, se tu tem que ir no supermercado, mas aí tu vai no supermercado, fica apavorado. E aí eu acho que a gente sonha para repetidamente, eu mesmo já tive vários sonhos durante esse processo de pandemia como uma forma de descarregar esse evento da realidade que é muito pesado para nós. Então, na verdade, não seria como pela teoria do Freud, onde é que estaria a satisfação de desejo aí? Não tem uma satisfação de desejo, né? Tem uma tentativa do nosso psiquismo de processar essa ameaça real, né? Que todos nós estamos vivendo. Muito bom, muito legal isso aí. Felipe, a gente está chegando já nas 18 horas. Foi bárbaro, assim, acho que foi muito esclarecedor. A Carla ali comentou que aprendeu muito, eu também. E ficou muito clara a diferença entre o enfoque do Freud e o enfoque do Jung, né? Acho que, na E verdade, eu acho que, na verdade, esse é um tema para esse assunto, ele demandaria muito mais horas para fazer. Eu até aproveitar para fazer uma propaganda um pouco. Estou elaborando um curso online sobre interpretação dos sonhos e as pessoas vão poder se inscrever, quem quiser. Queria deixar também, se for possível, depois eu posso deixar ali não preciso dizer agora o meu e-mail para quem tiver dúvidas e quiser tirar essas dúvidas, né? E dizer que eu sou professor dessa